Bom, turminha, como eu falei para vocês na outra aula, vou deixar as atividades diferentes aqui para vocês e hoje a gente vai para a segunda atividade. Não é nada difícil, não é nada complicado, então fica tranquilo que eu sei o que vocês sabem, certo? Então, não se preocupem com as atividades que estou postando para os outros alunos, vocês não precisam se preocupar em fazer. Eu vou avaliar vocês e vou saber se vocês fizeram através dessas atividades que eu estou mandando, tá bom? Então vamos à atividade, então presta atenção na aula maravilhosa. Então, turminha, segunda atividade, como eu falei antes, a gente vai usar o quadro numérico que vocês já fizeram. Então, tá aqui ao lado tá o quadro. Então, um pouquinho mais para baixo, tá vendo aqui no final? Tem algumas perguntinhas que nós vamos responder, tá? Então, a primeira pergunta vocês vão me dizer: neste quadro numérico, no item A, qual é o maior? No item B, qual é o menor? Aí vamos mudar de folha, eu tenho mais algumas perguntas para vocês, então calma lá, tá? No item C, quais números então entre o 1 e o 10? Então vocês vão colocar para mim todos os números que estão entre o 1 e o 10. Então vocês vão escrever, tá? Não é fazer risquinho que eu fiz, vocês vão escrever, tá bom? No item D, quais são os números que estão entre o número 20 e o número 30? Então vocês vão escrever todos os números que estão aqui no meio. Lembrando de olhar no quadro numérico que já está no caderno de vocês. No item E, vocês vão escrever o número que estão na quarta linha. Ou seja, vai lá no quadro numérico, conta 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão colocar todos os 10 números aqui na frente. Certo? O item F. O que vocês conseguem perceber? Então aí vocês vão escrever da cabecinha de vocês o que tem nessa quarta linha, o que tem em comum em cada um desses números, tá? Então é a opinião pessoal mesmo de vocês. Vou subir mais um pouquinho a folha aqui, tá? Então no item G, quais são os números da nona coluna? Ou seja, nona coluna, tá? A linha, só para lembrar, a linha aqui, como é quarta linha, a linha ela tá deitada, tá? Coluna é a coluna que tá em pé. Então vocês vão contar de lado, 1, 2, 3 até o 9, e vão copiar todos os números que estão em pé embaixo do 9. Tudo bem? Então até o final, quais são os números? Tudo bem? No item H, baseando na resposta do G, então por exemplo, na nona coluna eu tenho lá o número 9, tá? Então na nona coluna eu tenho 9. Então vocês vão me dizer qual que é o sucessor do 9, ou seja, qual que vem depois do 9? É o 10. Ah, e qual que está embaixo do 9? Tem o 19. Então qual que é o sucessor do 19? É o 20. E assim vocês vão fazer com todos que estão lá no item G. Tudo bem? E no item I, que é a última pergunta, então a pergunta é a seguinte: o que acontece com os números que começam com 1 na segunda linha? O que altera? Tá? Então, na segunda linha, vocês vão observar e vão me dizer o que acontece com esses números que estão aí na segunda linha. Tá bom? Não esqueçam de tirar a fotinho para mandar pro Pro. Agora que vocês já fizeram, já terminaram, já mostraram, fizeram tudo bonitinho e sem brigar com mamãe e papai, hein? Eu vou saber, hein? Vocês tirem aquela fotinho maravilhosa, manda pro Pro, que aí nós vamos fazer essa atividade todos juntos. Vou resolver, aliás, vou corrigir essa atividade com vocês e tirar as dúvidas de vocês pela plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Então manda a fotinho pra mim. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!